sentido para a pessoa crescer, para desejar ter as coisas, né? Para trabalhar e desejar ter uma recompensa por esse trabalho. Então a ganância, que já é essa ambição exagerada, é uma ambição desmedida, portanto patológica, ou seja, é uma doença. Ela se torna uma doença porque é uma ambição exagerada, é uma ganância, né? Então é o desejo de obter riquezas, poder, glória ou honra sem qualquer atitude ética. O próprio termo em si reforça o conceito acima. Gana, desejo, impulso ou ímpeto por algo. Ganância, então, é a gana em ação. Então não segue nenhum tipo de ética, de norma. Já o cristão tem sempre a Bíblia como norma da sua vida, como guia da sua vida, como padrão de justiça de Deus. Então o crente, ele tem desejo de ter uma vida tranquila, de ter uma roupa para se vestir, ter uma casa para morar, de ter um estudo, ter um veículo, ter uma vida normal. Ele tem desejo. Isso não é uma ambição, uma ganância. Então o crente deve seguir esse padrão, mas sempre de acordo com a Bíblia, que é o nosso padrão máximo, que é a constituição do crente e da vida cristã. Nós estamos vivendo uma época que nós temos visto aí pregadores ambiciosos ao extremo, gananciosos, né? Cantores, pregadores que cobram fortunas e que vivem falando de riquezas e mais riquezas, que vão comprar avião, que vão comprar não sei o que vão ter não sei o que. E é um perigo muito grande. Cuidado, e nós devemos evitar chamar essas pessoas, pagar esses altos preços cobrados. Nós não podemos fomentar, ajudar essa ambição desmedida dessas pessoas. Então esse problema de ambição desmedida só atinge a sociedade secular, ou pode também atingir a sociedade religiosa nos nossos dias. Então devemos ver, será que atinge somente a sociedade secular, ou seja, aqueles que não são crentes, não são evangélicos, ou será que está atingindo aí também a classe religiosa? Então nós vamos ver que está sim, está atingindo a classe cristã, infelizmente. Então o mundo religioso moderno também não fugiu a essa lógica, e para justificar práticas gananciosas criou então um sustentáculo teológico que ficou conhecido aí como teologia da prosperidade. Então nós sabemos que essa teologia da prosperidade ensina essa ambição, essa ganância terrível, ensina as pessoas que a riqueza, o enriquecimento é lícito, que é até abençoado por Deus. Mas não é verdade isso. Não concorda isso com a Bíblia. Então perdemos aí contato com nossas necessidades e entramos em uma compulsão. Entenda-se compulsão aqui como uma repetição exagerada de querer sempre e sempre mais, não importa o que, nem como conseguimos. Então essa teologia da prosperidade leva a pessoa a desejar cada dia mais, ter mais, ter mais, ter mais, se preocupar mais com isso do que com a própria salvação. Estão preocupados mais com o enriquecimento do que com a salvação. Tem um perigo grande que a igreja está correndo, que está vivendo em nossa época. O ter passou a ser mais importante do que o ser. Um pastor, um líder vale mais pelo que ele tem, que ele possui, do que pelo que ele é. Vale mais a arrecadação financeira da igreja do que a comunhão do seu pastor e dos seus liderados com Deus. É um perigo muito grande. Às vezes nós estamos dando mais importância às pessoas que estão fazendo mais dinheiro do que as pessoas que estão trabalhando mais na salvação das almas, né? Na busca dos dons espirituais. Então nós estamos buscando mais o lado material do que o espiritual. Estamos dando mais valor ao lado material do que ao lado espiritual. E a forma de medir o sucesso de um ministério não é que esse ministério renda financeiramente, mas é que esse ministério produza almas.
Quando Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, Jesus não disse, pelo seu enriquecimento os conhecereis. Então devemos tomar mais cuidado com o que nós estamos enxergando hoje nas pessoas. O próprio Jesus disse que quando chega alguém em nossa congregação, alguém está de terno, bonito, bem arrumado, tem posse financeira aí, coloca aqui no púlpito, chama ele, senta aqui. Não importa se ele é crente, se não é, coloca ele aqui. Chega alguém mais humilde, mais simples, às vezes não tem condição de ter uma roupa bonita, ele não tem condição financeira, e a gente diz, fica aí, deixa ele aí atrás, no último banco tá bom. Jesus disse para nós termos cuidado com isso. Tem muita gente fazendo isso na igreja. Tem muita gente tendo cargo, ganhando cargo na igreja, porque é um bom dizimista, porque dá uma boa oferta. Cuidado com a ambição, cuidado com a ganância. E quantos estão por aí enganando, através do dinheiro, enganando as pessoas? E quantos não têm dinheiro, mas estão bajulando os outros para ganhar posição social, posição dentro da igreja? Cuidado com isso. Então, um cristão que diga a si mesmo, tenho ambições pessoais, como posso atingir então meus ideais sem que se tornem atitudes gananciosas? Então, com certeza, ambição, desejos, todos nós temos. Todavia, precisamos estar atentos para que eles não se tornem um comportamento então ganancioso. Devemos entender que nossas ambições precisam estar em sincronia com as nossas necessidades pessoais, que vai além de nossas necessidades, então, aí se torna então ganância. Então, desejar sem precisão nenhuma. Que exemplo bíblico, então, nós podemos citar de pessoas que demonstraram ambições pessoais e que se transformaram em atitudes gananciosas? Podemos citar, por exemplo, o filho de Davi, chamado Absalão. Como é que ele fazia isso? Então, a forma como ele demonstrou ambição gananciosa está, então, aí apontado em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 15. Olha, o que Absalão fazia? Fazia aparelhar carros, cavalos, 50 homens que corressem atrás dele, e na sua frente, colocava esses homens depois na sua frente, e eles iam abrindo caminho, como um homem de posição, 50 pessoas ali em volta dele. Isso parece com muita gente hoje, não é? Anda pelas ruas aí com um monte de gente indicando que ele é alguém, que ele é importante, Também Absalão se levantava então pela manhã e parava ali ao lado de uma porta de entrada da cidade e ficava recebendo as pessoas, E via, qual é o seu problema aqui? Rapaz, se fosse eu que estivesse governando, eu ia julgar a sua causa, eu ia te ajudar, eu ia fazer justiça, não ia ser como esse que está governando aí não. E quem estava governando era o próprio pai dele, mas ele queria de toda maneira o lugar do pai, ele queria ser rei no lugar do seu pai. Aí ele abraçava as pessoas, dava os tapinhas nas costas da pessoa. Parece muito com muita gente que está fazendo isso hoje, não parece? Gente que depois não quer saber de ninguém, mas quando está precisando, aperta a mão de todo mundo, dá tapinha nas costas, promete um monte de coisa. Absalão fazia isso. Ele fez de tudo. E foi 40 anos aí investindo nisso para tomar o trono do seu pai. E ele enganou muita gente. Sabe o que a Bíblia fala sobre Absalão? Lá no capítulo 15, versículo 6, diz: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha junto ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2 Samuel 15, 7. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom meu voto que fiz ao Senhor. Então, 40 anos Absalão fazendo isso, essa tramóia, enganando as pessoas e roubando o coração das pessoas. Diz assim a Bíblia. Ele queria governar em lugar de seu pai. Então é interessante essa passagem sobre o filho do rei Davi, Absalão, e da expressão onde se diz então: assim furtava Absalão o coração dos homens